Então tudo que nós temos nesse livro aqui, ele serve para nos ensinar de alguma forma, amém? Às vezes como fazer e às vezes como não fazer. E você acha que a gente poderia aprender alguma coisa com Salomão? O que você acha? Quem é Salomão? Salomão é um personagem que vai além do mundo evangélico, além do cristianismo. Ele se tornou até uma lenda, né, em muitas culturas. Um homem mais sábio de toda a história, segundo a palavra de Deus. O homem mais rico e fazendo o cálculo daquilo que Salomão conquistou, chega realmente essa pesquisa dizer que ele foi até hoje o homem mais rico do mundo. Talvez aí com 3 trilhões de dólares seria a fortuna dele nos dias de hoje, pela quantidade de toda a riqueza que ele tem. E o que a gente poderia se comparar a ele? O que a gente poderia aprender com a vida de Salomão, né? A gente é comparado às vezes com tantas coisas, né? Eu muitas vezes fui confundido com o Cauã Raymond mesmo, né? Muitas vezes comparado, confundido, né? Não sei com quem você foi comparado, confundido, mas, né, pastor? Mas a gente pode olhar para esses homens. Toda a Bíblia, ela serve para nos instruir. Então eu queria fazer um paralelo entre reis. Que reis? O rei Salomão e você. Sabia que você também é um rei? Sabia que você também governa? Sabia que você também tem um reino? Que você também tem áreas para que você possa administrar? Que então nós temos em comum com Salomão? Então eu queria fazer um paralelo em algumas coisas referente à vida de Salomão. Coisas que ele recebeu de Deus que nós também recebemos. E olhando para a vida de Salomão, o que nós podemos aprender e como a gente também não pode cair no mesmo erro. Porque Salomão, apesar de toda... Olha, por isso que a gente não pode se enganar, irmãos. Às vezes você vê uma pessoa muito inteligente, ou às vezes você vê uma pessoa muito bem sucedida em alguma área da vida dela, ou financeiramente, e a tendência nossa de ver alguém que é muito inteligente é achar que essa pessoa, pela sua inteligência, ela está correta em tudo. E não é assim. Salomão, apesar de ter sido o homem mais sábio, mais inteligente, né, da história, segundo a palavra de Deus, e o homem mais rico, ainda assim ele cometeu erros terríveis. Então nós vamos olhar para a história dele e saber como podemos aplicar esses princípios na nossa vida. E ele começou muito bem, mas o fim de Salomão é triste. Apesar de tudo isso, ele encerra sua vida com a família fragmentada, com os filhos gerando uma rebelião, querendo usurpar seu trono, o reino em ruínas, né? Muito longe do auge do seu governo. Então não importa às vezes o quanto nós começamos, mas diz que importa como nós terminamos. Eu digo que importa, tudo é importante, começar bem e terminar bem, amém? Mas para começar, essa comparação, esse paralelo em algumas coisas sobre a vida de Salomão. Salomão, ele era rei. Ele foi um dos reis mais conhecidos, citado mais de 300 vezes no Antigo Testamento, mais de 20 vezes no Novo Testamento, pela sua importância e tudo o que ele fez. Então, se ele era rei, nós estamos fazendo um paralelo, eu queria que você leia comigo Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Eu destaquei aqui muitos e muitos versículos, não sei se nós vamos conseguir ler todos, mas queria trazer esse ensino hoje, né? Primeira, Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Salomão era um rei, foi um rei. Olha só o que diz aqui. O João está dizendo que ele começa a carta às igrejas, e no versículo 6 ele disse, falando sobre Jesus, que nos constituiu reino e sacerdotes, ou em algumas versões, rei e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Então olha só, nós, eu e você, que reconhecemos Jesus como Senhor, como Salvador, fomos constituídos por eles reis e sacerdotes. O que significa ser constituído rei e sacerdote? Quando eu e você somos constituídos reis por Jesus, significa que Ele nos foi dado autoridade de governo, amém? E quando diz que nós somos constituídos sacerdotes,
também significa que nós podemos prestar culto diante de Deus. Que dentro de um contexto judaico, né, eles tinham um rei que governava e eles também tinham sacerdotes, né, que quando alguém queria pedir perdão para Deus, alguém precisava fazer alguma coisa, sacrifício, ele tinha que ir para um sacerdote e o sacerdote fazia o sacrifício. Hoje você não depende de um pastor para você pedir perdão para Deus, você não depende do pastor para você falar com Deus. Você é sacerdote, você pode ir diante do Senhor, como o próprio Jesus ensina, entre no teu quarto, feche a porta e lá você vai falar com Deus e Ele te ouve no secreto, amém? Então por isso que você é sacerdote, porque agora não existe mais véu, não existe mais limitação, nós temos livre acesso a Deus, amém? Agora esse livre acesso também não é de qualquer maneira. Qualquer pessoa pode ter acesso a Deus, qualquer pessoa, mas de qualquer jeito? Não. Assim como o sacerdote, ele para entrar na presença dos santos, ele precisava ter uma vida purificada, ele precisava ter um comportamento, todo um ritual para que isso acontecesse. Nós também não podemos agir de maneira irreverente diante de Deus. Nós precisamos ter reverência e respeito diante do nosso Senhor e Salvador, amém? Por isso que muitas vezes nosso ambiente de culto, ele é um ambiente que tende a ser algo mais regrado, algo mais ritualístico. Agora você pode orar tomando banho, você pode orar no seu quarto de shorts, com a sua roupa de mendigo de fazer faxina. Você pode fazer, Deus te ouve. Dentro do carro, trabalhando, orando com sono, orando, não importa, Deus ele te ouve. Mas num ambiente de culto, nós entendemos que nós precisamos ter ordem e decência, amém? Então nem tudo que nós impomos aqui na igreja, ou como regra, como prática, como doutrina, significa que é pecado. Irmão, é pecado usar boné? É ou não é? Não, eu posso vir no culto de boné? Pode, o Diego está de boné. Pode, tem algum problema? Não. Posso subir no altar de boné? Poder pode. Agora, será que isso é algo que a gente está transmitindo um culto, um ambiente de reverência, de ordem e decência diante do Senhor? Não tem a ver com o pecado, tem a ver com o ambiente de adoração que nós estamos criando. Então, quando nós geramos um ambiente em cima do altar, é para ensinar a igreja que diante do Senhor nós temos que ter ordem e decência e reverência, amém? Não tem a ver com o pecado, tem a ver com amor e respeito. Assim como você entrar num tribunal, você não vai entrar de short e chinelo, você tem uma reverência para entrar num tribunal, não é? E você está diante de uma autoridade. Então o fato de nós não permitirmos que alguém cante aqui de boné, não é porque é legalista, não, você pode usar boné, fica à vontade, mas nós estamos criando um ambiente de adoração, amém? Um ambiente de respeito, de reverência. Então, quer dizer que eu não posso fazer isso? Não, pode fazer o que você quiser, a vida é sua, irmão, a igreja não está para regrar a vida de ninguém, nós estamos aqui para zelar pela palavra, amém? Então, nós somos sacerdotes, e aqui na igreja, de certa maneira, nós pastores, nós nos tornamos sacerdotes deste lugar. Amém? Você é sacerdote da sua casa. É você que deve cuidar do ambiente da tua casa, do teu trabalho, você que atrai a presença de Deus para aquele lugar. Porque Deus não habita onde está o pecado. Amém? Então muitas vezes, querido, nós vivemos num tempo de muita liberdade, nós não estamos de terno e gravata. Imagina nós de terno e gravata, cara, nessa agora, né? Mas não significa que não haja o respeito e tudo mais. Então, como nós vemos na palavra aqui, existe reis e sacerdotes, nós somos constituídos. Agora o interessante do versículo, que ele nos constituiu para servir a Deus. Ele nos constituiu rei e sacerdote para servir a quem? A Deus. Para quem foi levantado Salomão para ser rei? Para servir a quem? A Deus. Para ele servir ao povo e automaticamente glorificar a Deus. Agora, eu governo sobre quem? Sobre a minha vida. Sobre a tua vida. Você governa sobre a sua, eu governo sobre a minha vida. Amém? Então quem vai prestar conta da tua vida? É você. Quem que vai prestar conta da minha vida? Sou eu. Um dia, como diz a palavra, nós temos que apresentar diante de Deus irrepreensível, corpo, alma e espírito. É minha responsabilidade me apresentar diante de Deus irrepreensível. Salomão, então, é filho de Davi. Ele é o quarto filho de Davi. E a história dele
Ele é filho de Davi com quem? Quem lembra da história? Batseba. Batseba, que era aquela mulher do adultério. E vamos ouvir um pouquinho, algumas coisas sobre Salomão e comparar também, se tem a ver com a nossa história, para a gente fazer esse paralelo, essa aplicação. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Nós vamos entender que Salomão era alguém amado. Salomão era amado por Deus. Olha só que interessante. Gente, muitas pessoas podem te admirar, muitas pessoas podem dizer que te ama, mas o amor mais importante da nossa vida é o de Deus, amém? Esse é o amor que nos constrange, é o amor que nos dá vida, é o amor que nos alegra. 2 Samuel 12, 24 diz assim: depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. Ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Salomão significa o pacífico. E diz o quê? E o Senhor o amou. E por isso enviou o profeta Natã, versículo 25, para dizer a Davi que o menino deveria chamar-se Gedidias. Você sabia que o nome de Salomão era Gedidias? Gedidias, olha, para quem está pensando em ficar grávida, ter filho, olha o nome aí, Gedidias. Já anota aí, Gedidias. Enzo já não dá mais, né? A Kel já tem Enzo, agora é Gedidias. Gedidias Rodrigues, Gedidias da Silva. Gedidias significa exatamente amado de Deus. Amado de Deus. E por que é forte, irmão? Você vê Salomão ser chamado por Deus de alguém que é amado. Porque Salomão é filho da esposa pelo qual Davi adulterou. Batseba era a esposa de um outro homem, e você conhece a história. Davi, em vez de estar na guerra, ele cobiçou a mulher do vizinho, além do terraço do seu palácio, era para ele estar na guerra. Ele olhou a mulher, sentiu atraído por ela, deitou-se com ela, engravidou essa mulher. Para não ter problema, ele mandou chamar o marido para que se deitasse com a mulher, mas o homem era tão leal que ele recusou-se, ele dormiu na porta, porque ele diz assim: eu não posso, enquanto meu povo está em guerra, eu estar deitando com a minha mulher. Então ele não se deitou com a mulher, não tendo como fazer com que aquele filho fosse desse homem, então ele mandou ele para frente de guerra e lá ele morreu. Depois de morto, Davi foi lá e tomou essa mulher viúva agora como esposa dele. Esse primeiro filho gerado no adultério morreu, não sobreviveu. E o segundo filho, então, de Batseba agora é Salomão. Olha só, imagina que história. Mas mesmo assim diz que Deus o amou. Não importa como você foi gerado, de que maneira, por quem, o Senhor te amou. Porque o Senhor sabe dos propósitos que tem na sua vida. Amém, irmãos? Então não se sinta menor porque porque meu pai, porque minha mãe, porque não foi assim, porque você não tem a história perfeita para contar do seu nascimento, mas sabe que Deus te amou. Da mesma maneira como Salomão era amado de Deus, eu e você somos amados de Deus. E nós temos inúmeros textos que nós podemos afirmar essa palavra, ponto do próprio Deus. Amar a mim e amar você de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para que nós não venhamos a morrer, mas tenhamos a vida eterna. Glória a Deus por isso, amém? Então Deus, Ele enxerga em todos nós um futuro digno, uma possibilidade de uma vida abençoada. Segunda coisa, Ele foi escolhido de seu pai. Normalmente, dentro de uma monarquia, quem vai suceder o trono é o filho mais velho. Então aquele filho mais velho, ele é aquele que vai assumir o trono. E nessas dinastias, nesses lugares, é muito comum os próprios irmãos se matarem para que assumisse o trono. No caso, Davi já tinha outros filhos, e ele tinha um outro irmão mais velho dele que tinha direito ao trono, que inclusive estava se rebelando contra o pai e estava tentando assumir o trono com o pai ainda vivo. Mas então Davi escolheu Salomão para que fosse rei. E Salomão não era para ser ele, mas o pai dele escolheu ele para reinar. Era improvável que Salomão fosse o rei naquele momento, mas Davi quis que fosse dessa maneira.
Era improvável que fosse você, mas Deus quis que fosse você. Deus te escolheu. Provavelmente tem alguém muito melhor, alguém muito mais bonito, alguém numa situação muito melhor para fazer aquilo que Deus está te pedindo para você fazer. Mas Deus escolheu você. Então, da mesma maneira como Salomão foi um escolhido do Pai, eu e você fomos escolhidos do Pai. E Jesus, ele disse para os seus discípulos: não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi para que desses, quê? Frutos. Então nós somos escolhidos de Deus para frutificar, amém? Terceira coisa que é importante, que é uma das coisas mais conhecidas de Salomão, que Deus chega para Salomão agora e fala para ele assim: olha, pede-me o que você quiser. Está lá em 1 Reis, no capítulo 3. Nós não vamos ler o texto, que nós teríamos que ler até o versículo 15 lá, vai tomar muito tempo, mas leia depois, 1 Reis, capítulo 3. Deus fala assim: Salomão, pede o que você quiser. Irmão, imagina se Deus aparece agora e fala para você: me pede o que você quiser. Qual a primeira coisa que vem na sua mente? Você pensou em café também? Pensou em café também? Não. Automaticamente, irmão, você pensaria talvez em riqueza, recursos, alguma coisa. Bem que o negócio, não, eu quero tal. Mas ele pediu o quê? Sabedoria. Falou assim: Deus, me dê sabedoria. E Deus se agradou tanto do coração de Salomão, que Deus falou para ele: ó, além da sabedoria, eu vou também te dar o quê? Riqueza. Então ele se tornou o homem mais sábio e o homem mais rico. Aí você fala: agora pegou, hein, pastor? Agora até eu me identifico com Salomão. Agora olhando para Salomão e olhando para mim hoje, não vejo muita... Na sabedoria e na riqueza está me faltando. Não falta, irmão. Sabe por quê? Qual é a nossa fonte de sabedoria? É o Senhor. Qual é a promessa que Jesus, quando ele disse: eu vou, mas eu deixarei alguém para que venha lhe orientar? Quem é esse? O Espírito Santo. Então o Senhor nos deixou... Existem 7 Espíritos de Deus relatados no Antigo Testamento, que um desses Espíritos é o Espírito de sabedoria. E se você busca sabedoria, peça a Deus, porque Ele abre teu entendimento. Então Ele nos disponibiliza. Quantas vezes, irmão, a gente sem saber o que fazer, sem uma direção, Deus de repente Ele te dá uma luz, Ele te ilumina, coloca no teu coração, coloca alguém na tua vida que abre, parece o seu entendimento, e você vê realmente direção para aquilo que Deus tem. Então, Deus também nos abençoou com sabedoria e riqueza. Olha só, Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Deixa eu te falar, você sabia que você é rico? Aí você fala: não, eu me identifico como rico. Hoje está na moda, né? Se identificar com qualquer coisa, né? Então eu me identifico como milionário, tá? Então você tem que me tratar como milionário. Mas não é isso, é real. Olha só que essa palavra é para mim e para você. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com algumas das bênçãos, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Olha só, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Agora o impacto e como que você pode acessar essas bênçãos, irmãos, vai depender do teu relacionamento com Deus e o conhecimento que você tem da palavra. Porque a riqueza monetária, ela é importante, podemos ter também, e é bênção, não é pecado ser rico, mas isso não é a principal coisa da vida. Nós vemos aí a vida de Salomão. Salomão foi o homem mais rico do mundo, mas terminou de uma maneira deprimente. E há quem diga que Salomão, ele não foi salvo, porque não se arrependeu. Ele chegou ao período da idolatria, ou foi salvo? Quem pode me dizer? Há quem diga que não. Então, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora, se a gente puder ter riquezas, viver abastadamente nessa terra e viver uma vida reta diante do Senhor, glória a Deus pela tua vida. Você tem direito, se você trabalhar, se você correr atrás,
mas existem bênçãos liberadas para nós, amém? Agora, nós vivemos num período, irmão, onde tudo é bênção. Todo lugar que você vai é bênção, vem ser abençoado, vem com a bênção sua, Deus tem um negócio para você. Né? Ultimamente tem sido falado muito de pessoas pregando o seguinte, que nada que Deus te mostrou, que você viu, que você tocou, que você apalpou, Deus não vai te dar. Né? Fala com Moisés, que viu, mas não entrou. E nem tudo, irmão, que você deseja, Deus ele vai te conceder. Amém? Tem promessas que ele prometeu que pode não acontecer. Porque toda promessa é condicional. Amém? Toda promessa é condicional. Promessa boa e promessa ruim. É só ouvir mãe. Mãe fala assim, se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. É ou não é? Chega no final do ano, o que você precisa para ter a bicicleta? Passar de ano. Promessa boa. Qual que é a promessa ruim? Se você não fizer isso, né? E o pior é quando é ruim duas vezes. Se você cair daí, eu vou te bater. Quer dizer, você já vai cair e ainda vai apanhar. É promessa. Então toda promessa ela é condicional. Ela é condicional. E olha só, 1 Reis capítulo 3, versículo 9. 1 Reis capítulo 3, versículo 9. Deus deu uma condição para Salomão desfrutar de uma vida longa. 1 Reis 3, 9. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Gente, às vezes a gente ouve assim, está aqui no culto, Deus dá uma palavra, Deus ele vai te abençoar, Deus ele vai, aí, né? Isso aí recebe, Deus ele vai, vamos dar um exemplo, Deus ele vai te dar uma casa nova, estou vendo uma chave aqui descendo, recebe, amém, recebeu a chave. Aí, quem que disse? Deus, é promessa? E agora, o que eu faço? Fica pianinho, meu irmão. Vai trabalhar, vai fazendo suas coisas, honre a Deus, siga a palavra dele, seja fiel no pouco, no muito, caminhe com o Senhor, não se perca no pecado, não desobedeça. É lógico que vai errar, pecou, volta rapidinho, Senhor me perdoe, estou aqui, não esquece de mim, não esquece das minhas promessas, não. Várias orações que a gente vai ver na palavra, Senhor, não se esqueça das tuas promessas. Beleza, por quê? A promessa do Senhor é mantida. Agora, recebi a chave do Senhor, amém, glória a Deus, coloquei no bolso, e vivo de maneira leviana, irresponsável, Deus ele tem algum compromisso comigo? Nenhum. Ele tem compromisso com a sua palavra. Então Deus fala para Salomão, olha, eu vou te dar uma vida longa, além de riqueza e de... Porque você pega aí os homens mais ricos do mundo, querido, vai morrer com bilhões. Sabe por quê? Vai chegar nos 100, o máximo. Não vai conseguir. O dinheiro que tem, a sabedoria que tem, a ciência que tem, não vai dar saúde nem rejuvenescimento. Mas Deus pode dar vida longa, amém? E ele fala, te darei vida longa, se você permanecer nos meus caminhos. E olha só, e nós vamos voltar daqui a pouco nisso. E olha só o que Salomão fez. Vamos ler um pouquinho desse texto? 1 Reis 4, versículo 29 em diante. Eu tentei resumir o máximo a leitura aqui. Olha só o que Salomão fez, o que ele conquistou. E será que nós podemos de alguma maneira nos comparar com ele nesse sentido? 1 Reis 4, 29. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que Esdraitá e Etã, mais sábio do que Emã, Calcol, Darla, filhos de Maol, e a sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, os seus cânticos chegaram a 1.005, descreveu as plantas. Isso aqui ele foi um biólogo, ele foi um cientista, ele foi tudo, irmão. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros,
Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis e tinham ouvido falar da sua sabedoria. Isso era bom, né? Não era tão bom quanto o Pablo Marçal, porque segundo o Pablo Marçal, Salomão não podia se comparar a ele, né? Mas Salomão fez tudo isso. Agora, como é que eu posso me enquadrar? E agora, pastor, como é que a gente pode se comparar a Salomão? Para que Deus instituiu Salomão? Para que Deus institui reis? Para a glória dele, amém? Um rei dessa magnitude, desse conhecimento, o que deveria acontecer? Todas as nações conheceriam ele, sua sabedoria, sua riqueza, e diz que muitas nações vinham até ele. E aí, da onde vem a tua sabedoria? Qual que é a resposta dele? Toda a honra e toda a glória a Deus. Esse era o objetivo. Que todos que o conhecessem iam ficar como vem a rainha de Sabá, pessoas de todas as nações, iam olhar por que você é desse jeito, por que você é diferente. E ali eles iam descobrir que Deus o havia abençoado e favorecido. O que eu e você temos a ver com isso? Por isso que Deus nos deu vida e vida eterna. Por isso que Deus nos deu paz, uma paz que excede o entendimento. Por isso que Deus nos dá livramento. O Senhor fortalece nossos passos. Porque as pessoas vão olhar o brilho do teu rosto. As pessoas vão vir até você e falar assim: cara, você é tão de boa. Rapaz, eu vejo às vezes a tua vida não é fácil, mas eu vejo você sempre olhando, sempre alegre, sempre feliz, nunca murmurando. Por que você é assim? Você fala: porque Deus está na minha vida. Ou às vezes alguém vai te olhar e falar assim: cara, você é o melhor profissional que eu conheço. Você, a sua empresa está bombando, está prosperando. Eu vejo as coisas dando certo na sua vida. Rapaz, você tem muita sorte, né? E você vai falar a frase: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Toda a honra e toda a glória a Deus. Rapaz, você não tem problema? Eu tenho, e muito, mas não parece. É porque eu tenho paz. Rapaz, eu vejo vocês, seu casamento, nunca vejo vocês brigando, nunca sei que tem. Rapaz, é que você não conhece, é porque Deus nos deu sabedoria para a gente resolver as nossas situações. Da mesma maneira como as nações olharam para Salomão, Deus quer que as pessoas olhem para a tua vida. Lá em Isaías, o profeta, ele fala assim: olhe para o teu redor e veja, levante a cabeça. O mundo está coberto de trevas, mas sobre você brilha a luz do Senhor. E as nações vêm em direção a essa luz que brilha em você. E através de mim, dessa luz que não é minha, é do Senhor, essas pessoas serão reconciliadas com o Senhor. Então, nesse sentido, Salomão, ele se tornou uma referência naquilo que Deus deu para ele, para que quando as pessoas chegassem a ele, dessem glória a Deus. Então, tudo que Deus faz, irmão, tanto as bênçãos que você não entende, como a força que você tem para suportar as adversidades, tudo isso é para que as pessoas saibam que Deus é na sua vida e para que Ele seja glorificado. Então, assim como Salomão, nós podemos fazer grandes coisas. Como eu sempre digo, Jesus disse: vocês farão coisas ainda maiores do que eu. Você crê nisso? Então você ser um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente profissional, um excelente obreiro, um excelente filho, faz com que Deus seja glorificado na sua vida. Porque nós, de exemplo ruim, nós temos muitos. Nós somos chamados para grandes coisas, amém? Olha, Efésios capítulo 2, diz aqui, olha, ele construiu o palácio, mas a maior construção, a maior obra, a mais conhecida de Salomão, qual que é? O templo. O templo foi algo tão suntuoso, que demorou 14 anos para ser construído. Era tudo de ouro, muita coisa fina, era algo extraordinário. Então, assim como Salomão construiu um templo para o Senhor, sabia que nós estamos construindo um templo para o Senhor também? Agora você vai pensar: nós não somos um templo? Sim, eu e você somos um templo de adoração a Deus, amém? Templo do Espírito Santo. Mas sabia que eu e você juntos estamos construindo um templo que nem Salomão fez? Olha lá Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, 19. Falei que a gente ia ler bastante versículo. Estou falando rápido para tentar resumir o tempo, tá bom? Efésios 2, 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros,
mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Você é membro da família de Deus? Amém. Ele vai usar termos arquitetônicos aqui para dizer de uma construção. Versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Presta atenção. O que significa edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular? Qual que é a nossa base? Quando você fala do Antigo Testamento, você está falando aqui de livros que falam o quê? Dos profetas, dos patriarcas, dos apóstolos e do Evangelho de Jesus Cristo, amém? Então a palavra de Deus é o nosso fundamento, onde nós somos estabelecidos em cima dela. Versículo 21. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Cada um de nós é uma pedrinha que juntos estamos construindo um lugar de adoração a Deus, amém? Neles vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou templo do Espírito Santo. Não, irmão. Você é um lugar de adoração do Espírito Santo, mas cada um de nós é um tijolinho nesse grande santuário onde Deus ele habita. Nós somos a igreja do Senhor. Então quando nós juntamos, quando você está fora desse ambiente, dessa construção, você é uma pedra, até estava conversando esses dias, uma pedra na construção, ela edifica algo. Uma pedra fora da construção é uma pedra de tropeço. O que você faz quando você constrói algo e sobra um tijolo? O que você faz com esse tijolo? Você vai dar uma função para ele, ou se ficar no meio do caminho alguém pode tropeçar, ou você vai jogar fora. Mas um tijolo fora da construção é uma pedra de tropeço. Então todos nós fazemos parte desse santuário de Deus, amém? Você e eu somos igreja. Da mesma maneira como Salomão construiu um templo, eu e você fazemos parte desse grande lugar de adoração a Deus. Amém? Eu estou me esforçando aqui para você entender que nós e Salomão temos algumas coisas em comum que nós podemos observar. Agora vamos aqui ao ponto. Salomão foi tudo isso, mas ele errou demais. Errou demais. Então quero pontuar alguns erros de Salomão, que eu e você vamos aprender a não cometê-los, amém? Então você fala assim, eu não vou fazer isso que Salomão fez. Mesmo que ele foi o mais rico, mesmo que ele foi o mais sábio, mas nisso aqui ele falhou. Nós vamos atentar para isso. Lembra que eu falei para você que o motivo de Deus levantar reis é para que o nome dele seja glorificado? Salomão não glorificou a Deus, ele fez para ele mesmo. Então aqui eu quero dizer, nesse primeiro erro de Salomão, o perigo que é fazer as coisas para nós mesmos. Eclesiastes 2:7. Eclesiastes 2:7. Relato do próprio Salomão, dizendo a respeito do que ele fez na vida. Provérbios 2:7. Vamos ler aqui com você, nós vamos até o versículo 10. O que Salomão fez e ele fez para ele mesmo. Não sei aqui, nós vamos ler aqui então. Diz assim: comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Versículo 8. Ajuntei para quem? Colocou aí, ou está lendo a sua Bíblia aí? Eclesiastes 2:8. Falei Provérbios? Vocês têm que conhecer a Bíblia, irmão. Eu estava testando vocês. Eclesiastes 2:7, olha lá. 2:8, está aí. Ajuntei para quem? Para esse aqui é dos Zeus. Irmão, não ajunte para você. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. 9. Assim excedi a grandeza de todos os que me precederam em Jerusalém, conservando comigo a minha sabedoria. 10. Não neguei aos meus olhos nada que desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. De fato, o meu coração se alegrou em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu. Agora isso daqui é o que está nos corações nos dias de hoje, viu? Isso daqui está sendo pregado de cima de púlpitos.
E dizendo que sim, você merece o melhor dessa terra. Tudo aquilo que o teu olho desejar, tudo aquilo que você quer, isso você vai ter. Irmão, esse foi o erro de Salomão. Ele diz que ele não se privou de nada. Ele desfrutou e ele acessou tudo aquilo que o coração dele desejou. E diz que nada que os olhos dele desejaram, ele recusou. Ele fala, eu fiz para mim, eu me satisfiz, eu alcancei, eu gerei, tem a ver com ele. Irmão, será que tudo que você está fazendo, conquistando, vivendo, tem a ver com satisfazer os desejos do seu coração? Ou você entendeu que você também tem que honrar a Deus naquilo que você faz? Quem vive dessa forma é aquele que Paulo chama de que o Deus deles é o ventre. O Deus deles é o estômago, porque ele vive para satisfazer os seus intentos. Não é só financeiramente não, é nos relacionamentos também. É quando alguém vive um relacionamento que ele só quer satisfazer aquilo que ele acha. Ele não abre mão de nada, ele renuncia a nada. Tudo que ele fez foi para ele mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem hora que você vai ter que perder. Tem hora que você vai ter que abrir mão do seu direito para poder fazer a vontade de Deus, amém? Às vezes, querido, nós vemos pela palavra, homens que viveram coisas extraordinárias, chamados extraordinários, mas para viver coisas extraordinárias com Deus, eles tiveram que abrir mão da sua própria vida, amém? Só que hoje nós vivemos uma geração que não quer abrir mão de nada, para viver tudo o que ela deseja. Este foi um dos principais erros de Salomão, ele não glorificou a Deus. O que você está disposto a abrir mão para glorificar a Deus? Ah não, eu quero... O que você prefere? Guardar o seu corpo, guardar a sua santidade, guardar o seu testemunho para honrar a Deus? Ou você quer satisfazer o desejo do seu coração, dos teus olhos, você quer sair pegando todo mundo porque você é o bonzão, você é a boazona? Diz ali que ele satisfez todos aqui, nada que ele desejou ele não teve. Imagina com o dinheiro que ele tem. Às vezes a gente quer comer uma contrafilé e você dá uma renunciada. Não é porque você não renunciou, não, é porque você não tem condição mesmo. Rapaz, eu sempre falo assim, se eu ficar rico, eu não tenho, né? A gente só vai saber. Mas se eu ficar rico, uma certeza eu tenho, eu vou ser gordo. Ah, mas rapaz, eu vou comer mesmo, como. Mas mesmo que eu coma pouco, mas eu tenho vontade de tanta coisa, vai ser muito de tão pouco que vai ser muito. Então eu serei gordo. E tô nem aí, né? Então agora, o restante eu não sei de nada, mas gordo eu serei. Mas ele não se privou de nada. Não vamos cometer o erro de Salomão, amém? Vai ter momento que você vai ter que privar desejos. Jó, ele diz assim que ele fez uma aliança com seus olhos para não pecar contra Deus. O próprio Jesus fala assim, se o teu olho te escandaliza, arranca-o fora. Então, Paulo vai dizer que para esbofetear o seu corpo, para subjugá-lo à escravidão, a ter autocontrole. Então não viva de uma maneira desenfreada. Se regre. Até nos recursos, como é que você gasta o seu dinheiro? Será que a maneira como você gasta os seus recursos glorifica a Deus? Não estou dizendo que você tem que pegar e trazer tudo da igreja não, querido. E nem que você tem que vender tudo que você tem e dar aos pobres, não. Mas será que o que você tem investido o seu tempo, os seus recursos, tem glorificado a Deus? Aquilo que Salomão investiu os recursos dele não glorificava a Deus, glorificou a ele mesmo. Outra coisa, Salomão foi pesado para os outros. Vamos lá, 1 Reis 12, versículo 3. 1 Reis 12, 3. Aqui o que acontece? Salomão já no final da vida, o filho dele está conspirando para assumir o trono. 1 Reis, capítulo 12, versículo 3. E ele chega e faz uma consulta com o povo. Fala assim, gente, eu quero virar rei, quero tomar o governo. Aí o povo fala para ele assim... Versículo 4, chamaram ele e falaram assim, Roboão, que é filho de Salomão. Pode colocar o versículo 4. Mandaram chamar, né? O teu pai pôs sobre nós um jugo pesado. Alivia agora o trabalho árduo e o jugo pesado que ele nos impôs e nós serviremos a ti. Sabe o que significa? Salomão cobrava pesados impostos. Ele para manter o luxo do palácio e do reino dele, escravos de outros povos não era suficiente. Ele começou a escravizar o próprio povo dele para manter os luxos dele. Para você ter uma ideia, ele dividiu o reino em 12 províncias.
em 12 províncias. E cada uma província era responsável para manter o palácio por 30 dias. Então, cada província assumindo um mês vai dar um ano todo, você está entendendo? Então, essas províncias, mas irmão, manter o palácio era toneladas de farinha, era leite, era mel, eram os banquetes, tinha que manter todo o serviço lá. Então, cada mês uma província era responsável. Era muita coisa, tinha gente passando fome no reino. Parece nos dias de hoje, né? Enquanto o povo está perecendo lá, os nossos governantes estão vivendo o quê? Né? Enquanto você está na fila do SUS, os nossos governantes estão lá, gozando de convênio, de escolas particulares e tudo mais. Então, um governo que se tornou pesado para o povo. É como nós vivemos hoje, irmãos. Cada dia mais imposto, cada dia mais cobrança, cada dia mais você que tem. E vai chegar uma hora que o povo vai o quê? Sufocando. Mas o que tem isso a ver, pastor? Eu não governo nada, eu não sou político. O que tem a ver comigo? Irmão, às vezes, a nossa vida é pesada para quem vive com a gente. Às vezes a esposa não suporta mais o relacionamento porque o marido não abre mão de nada. Tudo tem a ver com ele, tem que ser do jeito dele, do jeito... Ela toda hora está renunciando, se sacrificando por causa dele. Ou é o contrário, ou é um ministério, ou é uma amizade, ou é um relacionamento, irmão, que ninguém abre mão de nada. É do meu jeito, porque eu gosto assim, que tem que ser assim, que eu sei. Não, você tem que renunciar, não pode ser pesado para ninguém. Olha só como se a gente vai converter essa palavra para relacionamento. Por isso que o povo não aguentava mais. E fala para Roboão está querendo usurpar o trono. E fala para ele assim, ó Roboão, se você aliviar, não pesar tanto a mão como Salomão pesa sobre nós vamos te seguir. E muitas vezes aqui acontecem as traições, os adultérios, porque a pessoa vive uma vida tão sobrecarregada e pesada, não justifica. Mas que ela prefere fazer o quê? Pular fora por algo que seja menos, mais leve. Então, seja leve para a pessoa que está com você. Paulo, quando ele vai ensinar sobre casamento, ele fala que o homem, ele tem que fazer como Jesus fez. Jesus, ele deu a vida pela noiva, pela igreja. Assim o homem também tem que dar a vida pela sua esposa. Diz que a mulher, ela tem que se submissa ao seu marido. Tudo isso, tanto para o homem quanto para a mulher, é muito difícil. Mas não seja alguém pesado na vida de ninguém, irmão. Dá uma aliviada aí. Para não ficar um clima estranho, você dá uma cutucada no irmão e fala assim, alivia um pouco aí, irmão. Dá uma alivia aí, irmão. Dá, né? Aproveita agora, marido, esposa. Dá uma aliviada aí. Porque está pesado. Está tudo sobre as minhas costas. Está difícil carregar tudo sozinho. Eu preciso compartilhar esse peso com alguém. E vou dizer mais. Se tem alguma coisa pesado da nossa vida, irmão, é pecado. Tem gente que está recarregando pecado, tem gente que está carregando culpa, tem gente que está carregando acusação e vive uma vida pesada, atormentada e oprimida pelo Satanás. Mas Jesus, ele fala para você, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomarei sobre você o seu jugo que é pesado e darei o meu fardo que é leve. Então, às vezes, as pessoas já estão andando aí, parece que está carregando uma tonelada nas costas, porque quer. Porque não aprendeu a confiar e descansar que Deus é aquele que traz a nossa paz. Então, os luxos de Salomão custavam muito caro para o povo. Que o seu ego não custe caro para as pessoas do seu lado. Que o seu ministério não seja pesado, que o seu trabalho não seja pesado, que a sua empresa não seja pesado, que a sua casa não seja pesado, mas alivia, irmão. Esse foi um dos erros. Outro, Deuteronômio 17:14. Eu preciso ler isso com você, sabe por quê? Quando Deus deu todas as bênçãos para Salomão, Deus falou para ele assim, agora você escreve um negócio aí. Escreve aí. Na verdade, quando o povo entrou em Canaã, quando saiu do deserto, Deus falou assim, quando vocês levantarem reis sobre vocês, o rei tem que ser desse jeito. Ele deu uma lista de como deveria ser o rei, comportamento, o que ele deveria ou não deveria fazer. Deuteronômio 17:14. Aí nós vamos ir para o fim aqui, usando como que Salomão rejeitou essa palavra. Se quando entrarem na terra, vamos lá, passei isso. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá,
tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas. Versículo 15. Tenham cuidado de nomear o rei, que é o Senhor, o seu Deus, que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Presta atenção nisso aqui, irmão. Quando você tiver que fazer uma sociedade, quando você tiver que entrar num relacionamento, converta essa palavra aqui para você, ó. Quem que deve ser esse rei? Quem que deve ser essa pessoa? Deve vir de dentro dos seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Este rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhe disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos seus sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Presta atenção. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei, todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e não se desvie a lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Irmãos, Deus fala assim para o povo que quando eles forem levantar um rei, escolha bem. E ele dá uma lista. E essa lista, parece que Salomão entendeu errado. E parece que ele saiu riscando. Isso aqui não é para fazer, eu vou fazer. Não é para... Vou fazer. Tem crente que é assim, irmão. Parece que ele tem uma lista assim ao contrário, sabe? O que não é para fazer, ele vai lá e faz. Sabe aquele memezinho da ovelhinha que o pastor vai lá, tira ele do buraco? Ela sai pulando, pula onde? No buraco. Salomão não era para ele fazer. E Deus falou: escreve. Por isso que ele fala assim: guarde essa palavra no teu coração, medita nela dia e noite, para não se desviar dos caminhos do Senhor. Tem muita gente, irmão, que peca sem saber que está pecando, porque não sabe o que está fazendo, está longe daquilo que Deus tem para a vida dele. E algumas coisas aqui, Deus falou para ele: não adquira muitos cavalos, ali os cavalos, irmãos, exatamente montar um exército. Lá em 1 Reis 10, 26, eu vou ler aqui mesmo que você não consiga abrir aí. Diz assim: Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte das guarnições em algumas cidades e outras perto dele em Jerusalém. Sabe o que ele fez? Ele montou um exército poderoso. Salomão montou um exército poderoso. Pastor, qual é o problema de um rei que ama o povo dele montar um exército para proteger o seu povo dos inimigos? Deus não queria. Deus é o guarda de Israel. Sabia disso? Deus não queria que ele montasse um exército, porque Deus é o guarda de Israel. Tanto que o salmista fala o quê? Em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a casa. Será então, pastor, que eu tenho que deixar a porta aberta? Não significa que eu tenho que confiar no Senhor? Não, é outra história. Tem coisas, irmãos, que é para a gente confiar no Senhor e a gente não confia. Sabe por quê? Porque a gente já se protegeu tanto, a gente se tornou tão autossuficiente que nós não dependemos mais de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que tem dinheiro guardado e está com a vida estabilizada. E não é pecado isso. Mas talvez a tua confiança está no dinheiro que tu tem no banco. Talvez a tua confiança está você trabalhar numa empresa que nunca vai te mandar embora. Talvez a tua confiança está no que você não tem uma saúde de ferro. Talvez a tua confiança está em coisas, querido, que diante de Deus não valem nada. Às vezes você olha alguém que talvez está numa condição pior do que a sua. Aí você fala assim: coitado dessa pessoa, né? Não tem onde cair morto. Mas talvez a confiança dessa pessoa no Senhor é maior do que a tua. E é muito mais provável que o Senhor preserve e guarde essa vida do que você que se apoia na tua própria força. Sabe o que pode acontecer também? Eu até escrevi isso aqui porque eu acho importante. Pensa sobre isso. Talvez seja por isso que Deus não compra as suas brigas.
você se tornou tão autossuficiente que passou a não depender mais de Deus. Você já se garante tanto que você não depende mais de Deus. Por isso que Ele não vai comprar suas brigas. Sabe por quê? Você se vira sozinho, problema seu. Por isso que quando nós somos fracos, aí que nós nos tornamos fortes. Porque a nossa força é o Senhor. Eu não estou dizendo para você se tornar vulnerável, eu estou dizendo para você aumentar a sua confiança no Senhor. Foi por isso que Deus reprovou Salomão também, porque ele construiu um exército sobre o seu reino, e Deus não queria que ele fizesse isso, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Então às vezes a pessoa está ali, ó, vivendo, aí não vou parar para ir na igreja, não vou adorar a Deus, não vou fazer nada, porque eu tenho que garantir meu futuro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pensar no futuro dos meus filhos, eu tenho que pensar no sei que tem lá. Aí de repente caiu. O novo marido da sua esposa vai usar o seu recurso. Glorifica a Deus. Desfruta com a tua família. Abençoa quem você puder. E tenha, seja rico e próspero, amém? Mas a tua confiança tem que estar no Senhor. Mais uma aqui. Nós lemos que não era para ele voltar para o Egito. Não era para ele voltar para o Egito, querido. Sabe o que significa o Egito para nós, né? O Egito, se você não está entendendo muito, Egito é da onde Deus tirou o povo da escravidão no Egito e trouxe para um lugar que Deus preparou para esse povo, amém? Nós entendemos que nós servimos ao pecado, ao mundo, o Senhor nos resgatou de lá e trouxe para um lugar santo, um lugar que Ele preparou para nós, amém? Então a gente não vai voltar mais para o lugar de pecado. Deus falou assim, você não vai... Da onde vinham os melhores cavalos? Do Egito. E Deus falou assim, você não vai comprar cavalo no Egito, porque eu já falei para você, não volte por esse caminho. Mas lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 28, diz assim, os cavalos de Salomão eram importados do Egito. Rapaz, ele foi justamente buscar onde Deus falou que não era. Aí a pessoa está sofrendo num relacionamento, porque ela foi buscar esse relacionamento lá no Egito. Ah, mas os cavalos do Egito são mais bonitos. Eu sei que as cavalas do Egito são mais bonitas, irmão. Ah, mas como é? As cavalas, a égua do Egito são bonitas. Mas Deus está falando, não volta para lá. Porque eu tenho um lugar, algo preparado para você. E isso fez com que Salomão perdesse a bênção de Deus sobre ele. Não negocia com o Egito, querido. Não volte lá, não tem nada lá que te interessa, porque o Senhor tem coisas novas para nós na presença dEle. Talvez Salomão, mas é só negócio. Não, irmão. Nós não fazemos negócio que vai nos comprometer depois. Outra coisa que nós lemos ali, mulher. Falou que não era para ter muitas. Mulher estava tendo no reinado de Salomão. Uma porque ele já herdava. O rei herdava o harém que já vinha do rei anterior. Só mulher, casamento, foram 700 esposas. 700 esposas. Imagina, 700 TPM, irmão. Imagina. E 300 concubinas. Então eram 1000 mulheres. Só que quando você pensa assim, o pastor falando, você vai falar assim, não, ele está falando de sexo, está falando de... Também. Mas casamento vai além de sexo, está falando de aliança. As alianças nos aproximam ou nos afastam de Deus. E Deus falou para ele, não casem. Falou para o povo que o rei não deveria se relacionar, se casar com muitas mulheres, porque esses relacionamentos iam afastar eles da palavra de Deus. Então quando nós fazemos uma aliança, irmão, o que é uma aliança hoje? Lógico, você tem uma esposa só, vai ter uma só. Mas às vezes, você pode estar fazendo alianças que está comprometendo a sua aliança com Deus. Nós tivemos batismo aqui esses dias. Nós tivemos a mesa da ceia. Nós ceiamos aqui declarando que esse é o cálice da nova aliança.
Então entenda que a aliança aqui, irmão, tem a ver com relacionamentos que nós vamos fazendo, compromissos que nós vamos fazendo, e pode nos tirar da presença de Deus. Talvez tenha amizade que te aproxime de Deus, mas tem amizade que vai te afastar de Deus, se afaste dela também. Tem ambiente, irmão, que vai te aproximar de Deus, tem ambiente que não vai afetar nada na sua vida, mas tem ambiente que vai te afastar de Deus, fuja dele. Salomão não fez isso. Outra coisa, 1 Reis capítulo 11, estou acabando, tá? 1 Reis capítulo 11, versículo 4, olha só que isso aqui. Nós vamos ler um pouquinho aqui do capítulo 11, alguns versículos. Olha o que aconteceu. Salomão passou a se dedicar-se parcialmente ao Senhor. 1 Reis 11, 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente o quê? Dedicado ao Senhor, o seu Deus, como for o coração do seu pai. Presta atenção. À medida com que a gente vai envelhecer, você também, à medida que você vai envelhecendo, você não faz muita questão de estar com muita gente, né? Ou é só eu assim, gente? Você não começa a fazer não questão de muita gente, de muita festa, em muito lugar, não é? Você faz um planejo, você faz uma festa lá, você convida 20 pessoas. Antigamente, irmão, se alguém falava, não vai dar para mim ir, você falou, puxa vida. Hoje se alguém fala que não vai, você fala, graças a Deus. A gente vai ficando mais reservado. Então aqui Salomão, ele foi envelhecendo e diz que o coração dele, diz assim, ó, o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Eu não sei quanto tempo você é crente, quanto tempo você serve a Deus. Eu já fui líder disso, eu já fiz aquilo outro, mas eu era jovem. Agora eu estou mais experiente, agora eu estou mais assim, agora eu estou no outro ritmo. Não. Aqui diz que o problema é de Salomão, conforme ele foi envelhecendo, o coração dele foi se dedicando parcialmente a Deus. Nós não cantamos aqui? Eu te amarei 1 milhão de anos. Irmão, presta atenção que você está cantando. É igual a gente no altar, né? Na saúde, na doença, né? A esposa estou com dor de cabeça. De novo! E a gente está dizendo 1 milhão de anos é muito tempo. Não consegue às vezes ficar 1 mês de pé. E aqui, agora, será que o teu coração, ele é parcial ou ele é total do Senhor? Será que você serve parcial? O que é servir parcialmente? Se der, eu faço. Se não der, não faço. O que é um coração total? Prioridade. Faço aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer e não abro mão. Mas vai ter um negócio. Meu coração é do Senhor, total. Olhe para o casamento. Marca um compromisso com a sua esposa. Marca que você vai levar ela no Japa. Falei isso terça-feira. É o aniversário da pastora, da Alissa também. Quem quiser ir no restaurante japonês aí, cada um paga o seu, óbvio. Analisa para a Olivia lá, para a gente organizar a mesa lá para ir. Mas, imagina que você marca de levar a sua esposa para ir no restaurante. E quando chega no dia, você fala para seu mozão, não vai dar para ir não, por quê? Mas o menino chamou a gente para jogar bola. Chamou eu para jogar bola. E aí? Não, filho, agora você vai. Então, compromisso. Agora sim, um segredo: não faça compromisso. Não é mais fácil? Não assuma compromisso, não assuma responsabilidade. Você não tem responsabilidade de honrar sua palavra. Agora a gente fica cantando, vou te amar 1 milhão de anos. Aí eu não suporto o meu irmão do meu lado. Mas o que tem a ver? Jesus fala, se você não suporta aquele que você vê, se você não ama aquele que vê, quanto mais aquele que você não vê. Você não consegue aturar esse irmão aí, dá uma futucada nele, fala assim, irmão, né? Alivia aí para mim, irmão. Você não consegue suportar, você não está conseguindo suportar a sua esposa, o seu marido, seu filho já está querendo mandar embora também? Imagina Deus que você não vê, que é invisível. Amém?
Não faça isso. Seguindo lá, versículo 5 e 6. 1 Reis 11, 5 e 6 aqui. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios, a Moloque, repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi, ele seguiu outros deuses. Outros deuses. E esses deuses, irmãos, aqui são tantos deuses hoje que nos assolam. Nós temos aí, o dinheiro é um Deus que assola hoje, o ego, o orgulho. Então, ele foi abandonando ao Senhor para seguir outros deuses. Não façamos isso, amém? Versículo 7 e 8. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para o Deus de todas as outras suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a ele. O que é isso, irmão? Olha só, o negócio não é só seguir Deus. É que você sabe que todo Deus tem um altar. É ou não é? Todo Deus tem um altar. Como é que eu sei que é o altar da sua vida? Talvez o seu altar esteja no meio da sua sala, de pendurado na sua parede, ou em cima de um rack. Talvez o seu altar esteja no seu bolso. É o lugar onde você gasta tempo e investe. Você sabe que tem gente, não estou nem falando do tigrinho. Sabe o joguinho do tigrinho? Mas tem gente que investe mais em moedinha de joguinho do que oferta ao Senhor. Sabia disso? Sabia que... Irmão, as crianças que tem filho que sabem. Compra uma moedinha para mim. Crédito, não é? Cada joguinho tem um negócio. Que a armadilha está aí, é de graça. Faz o login e joga de graça. Aí tem a casinha, os bonequinhos. A Maia, surgiu uma casa maior, tem piscina. Pai, compra para mim, quanto que é? R$3. Boa, R$3, deixa que o pai paga. R$3. Surgiu agora uma escola, quanto que é? R$5. Vai lá, R$5. Quem tem criança aqui, acho que está entendendo o que eu estou falando, né? Aí daqui a pouco, para você chegar no negócio lá, compra o crédito, quanto que é? Aí você vai ver lá, os negócios é 200, 300, 500, misericórdia. Também tem gente que investe mais ali no joguinho, irmão, do que oferta. Não é na igreja não dá nem pro cara que está no sinal, dá uma moeda para ele. Salomão construiu templos a outros deuses. Às vezes você vai ver, abre a geladeira que você vai ver um altar lá. Geladeira cheia, geladinho, ó. Delícia. Você quer ver um altar? Abre o guarda-roupa. Olha o altar ali. Ao Deus eu, ao Deus ego, ao Deus, né? E para Deus, verdadeiramente, você está honrando como? Salomão construiu um templo maravilhoso para Deus, mas construiu para outros deuses também. Não estou falando que é pecado você se vestir bem, comer bem, sair não. Mas que isso não tome o lugar de Deus na sua vida. Amém? Nós não vamos fazer isso. E qual o resultado disso? Versículo 9. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que esta é a sua atitude, você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus. Então quero concluir aqui, irmãos, para a gente orar e dizer que, olha, é possível você perder o teu trono. É possível o Senhor se cansar de mim, se cansar de você, porque a gente não quer ouvi-lo, que a gente está negando, a gente está rejeitando, a gente não está ouvindo o que o Senhor está falando, e Ele começar a te destronar. O Senhor começar, não estou dizendo que o Senhor vai te amaldiçoar, não é para você ter medo de Deus não, mas Ele fez isso com Salomão. Deus, tudo aquilo que Deus deu para Salomão, Deus fez o quê? Tirou. Ele falou: vou tirar das tuas mãos e vou dar para os teus servos.
E o trono dele foi desfeito, os filhos deles, dividiram o reino. Acabou toda aquela glória. Então toma cuidado, para que o próprio Deus não tire de você aquilo que o próprio Deus te deu. Porque Ele te deu para você cuidar, Ele te deu para que o nome dEle fosse glorificado, Ele te deu porque Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te abençoou, mas Ele disse assim, olha, presta atenção e siga a minha palavra. Porque a partir do momento que você começar a me negar, que você começar a fazer aquilo que não é para você fazer, diz que Deus se irou com ele. Mas eu creio que isso não precisa acontecer conosco, por isso nós temos essa palavra, amém? Nós podemos acessar e desfrutar disso. E como nós vamos fazer isso? Seja exclusivo de Deus. O último texto aqui para a gente ler, 1 Pedro 2,9, e você pode se colocar de pé, para nós orarmos. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos constituiu rei e sacerdote, para que a gente possa anunciar as grandezas de Deus. Que grandezas? Aquelas que Ele já realizou, mas aquela que Ele está fazendo através da nossa vida. A tua casa, a tua família, por mais simples que seja, é uma grandeza de Deus, amém? Por mais que a tua casa, a tua família, talvez ainda não seja aquilo que você sonhou, mas é o que Deus colocou na tua mão, então cuida. A tua vida, mesmo que às vezes o teu corpo, mesmo que ainda a tua vida não é aquilo que você gostaria que fosse, faça com que isso glorifique a Deus. Deus, Ele te escolheu, Deus, Ele te amou, Deus, Ele te chamou, Deus, Ele te abençoou, Ele te deu vida, Ele te resgatou das trevas, Ele te restaurou, Ele te perdoou, para que você possa glorificar a Ele. Possa anunciar a todos que te conhecem, dizendo, Deus é bom. Jesus Cristo é o único que salva. Ele é aquele que garante a vida eterna. E quando eu zelo por esses princípios, quando eu deixo de olhar menos para dentro de mim e passo a honrar a Ele. O centro da vida não sou eu nem é você, é Ele. E mesmo na dificuldade, irmãos, como nós começamos o culto aqui, não sei como que você está, foi dito aqui, se você está num dia mau, se você está numa semana difícil, irmão, mesmo assim glorifique a Deus.